Boa tarde, né? Espero que estejam aí todos bem, todo mundo aí seguro. Nós vamos dar continuidade hoje nos nossos assuntos aí de filosofia e sociologia. Lembrando que nas últimas duas aulas nós trabalhamos sociologia, certo? Então hoje nós vamos retomar os conteúdos de filosofia e nós vamos estar discutindo hoje a obra dos autores helenistas, beleza? Helenismo. Então, bota o título da aula para mim no material de vocês, caderno, onde vocês forem anotar aí, por favor. Filosofia Antiga 4. Peraí. Pré-Socráticos 1, Sócrates 2, Platão 3, Aristóteles 4. Não, Filosofia Antiga 5. Helenismo grego e romano. Esse é o título da aula, beleza? Filosofia Antiga 5, Helenismo grego e romano. Lembrando, quais são os conteúdos de filosofia que nós já trabalhamos? Lembra aí? Se eu só recapitular para vocês terem uma noção. Introdução à filosofia, nós trabalhamos mitologia, depois nós falamos de filosofia antiga 1, os pré-socráticos, beleza? Depois a gente trabalhou filosofia antiga 2, Sócrates, filosofia antiga 3, Platão, filosofia antiga 4, Aristóteles, e hoje nós vamos na filosofia antiga 5, helenismo. Fechou? Tranquilão? Então é isso aí. Eu vou já enviar para vocês aqui, ó. Tem uma ferramenta aqui interessante aqui que eu nem sabia que eu nunca tinha nem usado ela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou enviar os slides, tá, da aula, vai ficar aqui disponível para vocês baixar, tá? Helenismo. Aqui. Viu aí que tá no bate-papo? Ó? Tá aparecendo aí, viu? Vai ficar disponível para vocês aí. Vocês podem fazer download aí do material dessa aula, tá? Aí, ó, enviado com sucesso. Então tá no bate-papo nosso. Partiu? Vamos lá? Galera, primeiro ponto importante. Vocês vão receber essa lista aqui, ó. Que tem um texto sobre helenismo, beleza? Então, eu vou esperar que vocês aí estão lendo o material, depois resolvendo os exercícios que vem no final. Tá? É uma página frente e verso, conteúdo, depois as questões aqui sobre o pensamento helenista. Fechou? Tranquilo, né? Então, partiu. Vamos lá, vamos discutir o helenismo aqui. Primeira coisa importante, eu vou ser bem breve, bem rápido, porque esse aqui é assunto da história e você já deve ter estudado com os professores de história. O helenismo, na história, ou seja, tratado aí, evidentemente, nas questões relativas ao conteúdo histórico, é o período da crise da Grécia. É aquele momento ali entre o século IV e o século III a.C., onde a Grécia Antiga, por exemplo, estava sofrendo, né, os problemas das crises graves em relação à fragilidade das polis. Por que esse momento? Depois da Guerra do Peloponeso, que colocou Atenas e Esparta e outras várias polis, né, em conflito interno, ocorreu um processo muito claro de fragilidade, né, das polis gregas. Nesse momento, nessa ocasião aí de grande fragilidade, a gente tem a cultura grega, por exemplo, sendo invadida pela cultura macedônica. Então, o que na filosofia vai ter como característica esse momento? Lembrando que as invasões elas foram feitas pelo rei Amintas, pelo filho do rei Amintas, Felipe II, pelo filho de Felipe II, Alexandre Magno. Então é uma ocasião assim de várias invasões que começam com Amintas e terminam com as invasões alexandrinas, né? No momento em que a cultura grega está numa certa decadência. Filosoficamente, vocês devem se lembrar que as questões relativas à filosofia clássica, platônica, aristotélica, era muito centrada nas questões vinculadas à política. Aquele ambiente do cidadão pertencer ao debate público, à necessidade do cidadão ter direitos, ter deveres, lembra? Da democracia grega. É interessante que, a partir do século IV, com as invasões macedônicas, nós vamos ter uma Grécia que vai fazer com esse cidadão
perca direito. Então é interessante, galera, lembrar que a perda de direitos que os cidadãos gregos vão ter durante esse período macedônico é uma perda de direito associada, inclusive, às invasões. Portanto, a filosofia clássica, que antes se interessava por questões políticas, com essa perda de direito dos cidadãos gregos, vai agora ocasionar questões mais vinculadas à moralidade. Prazer, morte, felicidade, vida virtuosa, entende? Questões relativas, mas no foro íntimo, foro individual. A filosofia que se preocupava com questões públicas, agora se torna uma filosofia muito mais voltada para questões de indivíduo. O exemplo disso, que essa imagem, que essa pintura, né, do Philipp von Foltz, um alemão, ela retratava, na verdade, que era o ambiente político, o ambiente do debate, tá vendo? As pessoas em praças públicas, discutindo questões relativas à vida e etc., que são cidadãos gregos. E você vai ter, por exemplo, com as invasões de Alexandre, no território da Ásia Menor, e estendendo seus domínios sobre todo o Oriente, o Império Persa, beleza? Egito, Grécia, quer dizer, você tem toda uma situação de um domínio político estruturado em torno de um despotismo. O governo de Felipe II e de Alexandre são um governo déspota. O governo déspota é aquele governo que atua de forma violenta, né, sobre a atuação dos indivíduos, perdendo, inclusive, a ideia de participação, democracia e questões relativas a esses aspectos. Então, a gente tem uma estrutura filosófica se alterando. Uma filosofia que agora não está mais preocupada com questões políticas porque não existe mais. É uma filosofia preocupada agora com questões relativas à liberdade individual. O homem grego torna-se súdito de Alexandre, torna-se súdito dos interesses de outros governantes. Isso é muito interessante, porque desde o final do século IV, né, quando Felipe derrota os atenienses na Batalha da Queroneia, lá na Macedônia, o Felipe entrega o poder para o seu filho Alexandre. E a expedição do Alexandre causa uma mudança muito grande na política grega, marcando o que nós chamamos de período alexandrino. É desse período que nós vamos falar na aula de hoje, que é a chamada filosofia helenística. Sabe uma consequência muito clara dessa questão no campo da política? Acaba com a importância da polis. Você lembra que polis é um pequeno ambiente onde os seus cidadãos têm liberdade, certo? Cria-se agora um novo ambiente. E que ambiente é esse? É um ambiente agora onde todo mundo é submisso a um só, o imperador, no caso Alexandre Magno. A primeira corrente da filosofia desse período, que é uma filosofia bem diferente do que a gente está acostumado, eu acredito que vocês vão gostar pra caramba, é a figura do cinismo. Então vocês vão anotar para mim, por número 1 aí para mim, escrever essa expressão cinismo, esse subtítulo cinismo aí, para a gente poder dialogar sobre. Beleza? Galera, uma questão de teste aí. Clica nesse arquivo em PDF que eu mandei para vocês aí, para ver se vocês conseguem baixar ele. E salvar ele, sei lá aí. Se alguém conseguir, me avisa aí, por favor. Que eu vou até entrar pelo meu celular aqui na aula para ver se eu... Se conseguir, gente, alguém conseguir, encaminha para o grupo da sala, isso mesmo, Giovana. Para facilitar. Ana Beatriz, então manda para o grupo da sala, por favor, aí para mim. Ok, Daniela. Então encaminha para o grupo da sala, por favor, se vocês conseguirem aí, tá bom? Então partiu, vamos lá. Vamos discutir então o cinismo. A palavra cínico e o termo cinismo, né, da onde deriva essa escola filosófica aí, ela veio da Grécia, do pensamento de alguns autores, que vão ser os autores mais importantes aí do pensamento grego clássico. O que estruturou o cinismo, né? Ixi, gente, tá dando algum erro aqui, deixa eu tentar resolver. Espera aí, só um minuto. Acho que agora vai dar. Aí.
Aí. Essa escola, chamada de cinismo, né, a escola grega clássica, ela surgiu em Atenas com uma figura chamada Antístenes. Antístenes teria sido o criador dessa filosofia, um cara que viveu... Opa, essas datas estão erradas aqui, viu, gente? Ó. Um cara que viveu aproximadamente no século 5 e 4, foi discípulo de Sócrates, Antístenes, e ele levava uma filosofia muito parecida com a de Sócrates. Inclusive, cinismo e socratismo têm algo em comum. Espia só. O pensamento de Antístenes era um pensamento que não estava apropriado em concordar, por exemplo, com a ideia clássica de uma filosofia estruturada, como que eu posso dizer, em torno de algo escrito. Era sempre uma filosofia baseada em diálogos. Só que a ironia que Sócrates tinha, você lembra que era um meio para buscar o conhecimento verdadeiro, certo? No cinismo, não. A ironia vai ser uma utilização constante, e mesmo que Antístenes não quisesse nenhum seguidor, um filósofo da mesma época, que foi inclusive ele, discípulo de Antístenes, chamado Diógenes, começa a seguir os passos de Antístenes. Só que Antístenes, como não deixou nada escrito e nada se sabe sobre ele praticamente, não é a figura mais conhecida do cinismo. O que se conhece mais é Diógenes. O que Diógenes de Sinope, seguidor, né, de Antístenes, faria? Diógenes, mesmo que inicialmente, né, ele fosse muito criticado pelo Antístenes, porque Antístenes não gostava desse negócio de discípulo, gente que segue, etc., o Diógenes seguia ele e tornava-se o mais expoente dessa corrente. Da onde vem essa palavra cínico? Alguém aí sabe me dizer qual que são as características de uma pessoa cínica? Por que hoje a expressão cinismo ganhou um sentido aí pejorativo? O que significa cínico? Cotidianamente hoje, qual que é o significado de cínico? Uma pessoa falsa? Você é cara cínica sua, lembra? Já ouviu isso em novela, né? Cara cínica é a cara falsa. Uma cara que está reproduzida por uma espécie de, sei lá, atitude de blefe, não é verdade? É isso que Diógenes acreditava ser o papel do filósofo. Isso, afrontosa, que finge perfeitamente. E é interessante que o Diógenes utilizava tudo isso que eu vou narrar para vocês agora como estratégia. Mas era um filósofo que vivia a filosofia que defendia. Por exemplo, a palavra cínico do grego vem de quinos, e cachorro. Diógenes era chamado o filósofo cão, o filósofo cachorro. O filósofo cão, ele vivia como cão. Diógenes havia abnegado, depois de ter perdido todos os seus direitos políticos, né? Abnegado de todas as riquezas. Vivia nas ruas nu, de camisola, andando apenas assim com um tipo de roupa por cima, parecendo uma camisola, aí, um pano, trapo, que era, na verdade, para representar a vida mais simples possível. De acordo com Diógenes, os prazeres, a luxúria, os direitos, né, a riqueza eram fonte dos males humanos. Para o homem viver como realmente um homem é viver de acordo com a própria simplicidade mais básica possível, que a natureza lhe convoca. Numa certa ocasião, Aristippos de Cirene, também um filósofo, né, viu Diógenes se alimentando. E ele se alimentava com um prato de lentilhas. Lentilhas, um pratozinho, que é a coisa mais ruim do mundo. E o Diógenes, por exemplo, ele vinculava ali, comendo aquele prato de lentilhas, e o Aristippos disse a ele: se aprendesses a bajular o rei, você não precisava reduzir sua alimentação em comer apenas prato de lentilha. Diógenes vai e responde para ele: e se você aprendesse a te satisfazer com um prato de lentilhas, não precisava ficar puxando o saco do rei. Olha o quanto afrontoso, né, contra as convenções Diógenes era. E essa era a figura dele. Um cara que vivia dentro de um barril de madeira, nu, apenas com essa roupa aí, e ele abnegava totalmente das convenções sociais, da moralidade grega, né, da ideia dos privilégios. E Diógenes, numa certa ocasião, conta isso seus biógrafos, né? Estava ali tomando o seu sol matinal como um cachorro, né? Já viu todo cachorro de manhã, ele deita no meio da rua ali, né? Os carros precisam estar desviados dos cachorros, né? Tomando sol. E aí, naquela ocasião, o Alexandre Magno aparece na frente dele. E faz aquela sombra igual de Diógenes, assim. Diógenes acorda, olha para Alexandre e fala: o que queres? Aí Alexandre fala:
fiquei sabendo que você é uma figura que nega tudo, nega as riquezas. Peço o que você me quer. Fala o seu maior desejo nesse momento que eu vou realizar. Então o Diógenes podia pedir riqueza, né? Diógenes fala, só quero que saia do rumo do sol. Esse é meu único desejo. E Diógenes era essa figura meio afrontosa, assim. Essas atitudes dele, de negar essas convenções e contra a moralidade, criticar, né, veementemente essas posições morais, era o que se chamava, por exemplo, de asqueses. Já que quinos é cão, asqueses vem de cínico, exercício de um cachorro. Então ele vivia como um cachorro. E essa vida dele era uma vida completamente apática, indiferente ao luxo, à riqueza interior, desculpa, as riquezas exteriores, né? Dever desprendido dos luxos era a atitude dele. Veja que a filosofia dele não é uma proposta teórica, é uma proposta prática. E o Diógenes é uma figura tão interessante que, numa certa ocasião, ele foi convidado a um banquete, onde ali pessoas importantes se reuniam, né? Lembrando que o banquete é uma festividade religiosa. Diógenes era contrário totalmente aos deuses, contrário a qualquer coisa assim. E ele foi convidado e as pessoas começaram a jogar resto de comida para ele, chamando ele de cão, né? Filósofo cão. E aí, naquela ocasião, depois das pessoas terem jogado comida, resto de comida para ele agradece as pessoas que ali assim o fizeram, né? Jogando o resto de comida para ele, vira para essas pessoas, levanta antes de ir embora e urina na mesa. Mija igual um cachorro faz na mesa e vai embora. Já que me trata como um cão, vou viver como um cão. Uma última história interessante do exercício cínico do Diógenes, não faça isso. Não faça isso. Isso hoje, principalmente se você morar lá no Senador Canedo, se você morar no Jardim Curitiba, no Balneário, isso dá morte, tá? Galera aí do Senador Quimedo, né, da cidade de Senador Quimedo, aí deve saber o que eu tô falando. Diógenes, certa vez, ele ficava perto das pessoas cuspindo no chão. Olha que cena bonita. Ficava perto das pessoas assim, que ele odiava, cuspindo assim perto. E as pessoas, às vezes, inocentes, perguntavam por que ele cuspia. Ele pegava e cuspia na cara da pessoa. A pessoa, mas que isso? Por que cuspiu na minha cara? Ele fala, porque encontrei um lugar mais fútil que o chão para poder cuspir. Meu Deus, né, velho? Então não faça isso, tenho certeza que isso vai te gerar problemas, tá? Isso narra a história, a gente nem sabe se isso realmente é verídico, né? Uma última história do Diógenes, e aí eu quero encerrar aqui, é a frase mais famosa dele, procura o homem. Ai, professor, eu também procuro um homem. Não, não, não. Procura o homem no sentido ontológico, né? Cadê o homem atrás de tanta futilidade? Ele saía nas ruas aí, ó, com uma espécie de lanterna na mão, uma lamparina, sei lá, alguma coisa, tipo assim, ó. Entende? Durante o dia, ó, com uma luzona na cara das pessoas aí, e as pessoas, e ele perguntando, né? Cadê o homem? Procura o homem. E aí, de repente, as pessoas viravam e falavam, você não me vê? Ele fala, vejo. Eu vejo coisas fúteis. Cadê o homem? Eu procuro o homem atrás de tanta futilidade. Cadê você? Cadê a sua essência? Atrás das roupas que veste, da riqueza que tem, dos poderes que exerce. Olha que doido, né? É uma pessoa bem afrontosa. Esse era o Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, filósofo que vivia em Atenas. Dúvidas e questões? E aí? Sabe o que há de comum entre ele e o Sócrates? Além da ironia, que Sócrates é muito menos radical do que ele, né? É que Sócrates também era desprendido de riqueza, de beleza externa, sabe? Essas coisas, preocupações com beleza exterior. Durante o dia, viu que Diógenes usava a lanterna, procura o homem, tá bom? Próximo tema, ceticismo. Coloca aí número 2. Primeiro, cinismo. Segundo, ceticismo. Alguém aí é cético em relação a Deus? Em relação à existência de Deus? E aí? Não? Bárbara, por quê?
que você acha cético em que sentido? Porque cético é aquele indivíduo que está associado, por exemplo, a uma negação completa da verdade, né? Essa corrente, hoje, se a gente for apropriar aí para uma questão religiosa, estaria em pessoas mais agnósticas, né? Que se ausentam da discussão se Deus existe ou se Deus não existe. Pessoas, então, que estariam avessas a completas questões dessa, né? E uma preocupação cética interessantíssima é que vocês não vão confundir a dúvida que Sócrates colocava nos seus interlocutores com ceticismo. Vocês não vão associar David Hume, filósofo lá da modernidade, ao ceticismo antigo, porque ceticismo aquele é radical. Ceticismo radical, negação completa da verdade, beleza? Beleza, Bárbara. É isso aí, é o primeiro passo. Você vai ver que as coisas vão piorar. O ceticismo surge na Grécia Antiga com Pirro de Elis, filósofo, né, que nasceu numa pequena vila da região do Peloponeso, né? Viveu ali como pintor, depois se interessou por filosofia devido a Anaxarco. Anaxarco era um filósofo clássico, né? Em companhia de quem seguiu Alexandre, né? Ele foi embora para a Ásia, depois voltou para a Grécia, e lá ele criou uma escola filosófica chamada ceticismo. O que era ceticismo, né? Foi uma filosofia baseada nesses três princípios básicos. Cético é a palavra que significa ausência de posição. Primeira ideia. Nenhum ser humano é capaz de conhecer a natureza tal como realmente ela é. Nenhum ser humano é capaz de conhecer a natureza tal qual realmente ela é. O máximo que a gente sabe é um pouco sobre a natureza. Eu acho que vocês sabem que nenhuma ciência ela é completamente exata. Justamente por não ser exata, a gente nunca vai saber como realmente funcionam as coisas do universo. Interessante isso, né? Nenhuma ciência consegue ser completa a ponto de a gente falar que controla a natureza, né? E olha que essa foi uma crença da modernidade, achar que o homem vai conseguir, né, controlar a própria natureza. Então, o primeiro ponto e fundamental do ceticismo básico é a catalepsia, expressão que significa a impossibilidade de conhecer a própria natureza das coisas. Ninguém será dono da verdade em si. O máximo que a gente vai conhecer é uma mera aparência das coisas, nunca a essência completa, ou uma essência parcial. Portanto, se eu tenho a catalepsia, que é a ideia de que nós nunca vamos conhecer a própria natureza das coisas, o segundo ponto básico é a afasia, que é a atitude de suspensão intelectual. Afasia é o significado de nós não, se a gente não conhece a realidade tal como realmente ela é, por que nos posicionarmos? Por que acreditar que eu vou conhecer a verdade em si das coisas? Portanto, é o ponto básico de que ele vai chamar de afasia, a ideia de que nós vamos sempre ter uma suspensão do intelecto. Então a pergunta é, Deus existe? Você fala, nem sim, nem não, prefiro não opinar, porque eu nunca vou conseguir resolver tal problema. Isso é uma atitude afática, entende? Fasia é posição, a negação, a ausência de posição. Então nenhuma opinião pode ser melhor do que outra, tudo se refere a uma mera questão de opinião. Nada é verdade, tudo é opinião. Então a atitude de um cético, né, é de que se a gente não pode buscar nenhuma atitude verdadeiramente como ela realmente é, nós vamos ter um simples resultado. Devemos aplicar isso na vida para conseguir uma vida boa. A intenção dos céticos, fisicamente dizendo, eu estou falando do ponto de vista prático, é aplicar essas atitudes no cotidiano. É aplicar. E esse processo de aplicação é na vida em total, na vida em geral. Então, é, por exemplo, buscar o que eles chamavam de ataraxia. Então, qual que é o resultado de aplicar na vida? Buscar a ataraxia, ou seja, a despreocupação. O que eles chamavam a todos aí, ó, de alma imperturbável, ou imperturbabilidade da alma. Uma alma ausente de problemas, de questões. Então, a função da catalepsia, da afasia, é buscar uma vida despreocupada. Isso Pirro mesmo desenvolveu em vários pontos, né?
Aí, Ana Beatriz, a grande diferença entre um cético e um ateu é que o ateu fala que Deus não existe, então é uma posição. Religioso de um lado, ateu do outro. Beleza? O cético figuraria na ausência das posições. Entendeu? Ateu, Deus não existe. Religioso, Deus existe. Então a diferença entre os dois é que são posições divergentes. Ok? Qual que é a função então dos céticos? Buscar a vida despreocupada, a alma imperturbável, o que eles chamariam então de ataraxia. Tá? Primeira coisa, uma vida sem opinião, uma vida sem exprimir julgamento e uma vida indiferente às diferenças. Indiferente às diferenças. Já viu que realmente, quando a gente é mais cético, mais tranquilo a gente é? Já parou para pensar nisso? Se você é aquele religioso que quer converter os outros, você vive uma vida muito perturbada. Se você é o ateu que quer também convencer os outros que Deus não existe, também vive muito perturbado. Bom mesmo é o cético, ausente completo de posições. Só que a grande pergunta que a filosofia sempre fez é: o ceticismo é ético? Se ausentar de determinadas posições é uma atitude ética? E quando se trata de violência? Entende? E quando se trata de dominação? Quem é cético está do lado do opressor? Essa é uma pergunta que se faz e uma indagação ao ceticismo. Fechou? Ceticismo radical, Pirro de Elis. Alguma dúvida? Questão ou xingamento? Vamos no último ponto aqui da nossa aula de hoje? Então vamos. Próximo ponto aqui para a gente trabalhar. Não entendi, Daniela. Se quiser abrir o áudio aí, fica à vontade para poder falar. Epicurismo. Terceira grande escola filosófica do período da antiguidade. Seria relativismo também? O relativismo, Daniela, é uma conduta que começou a existir não com Pirro, mas com sofistas, que relativizavam a noção de verdade. Neles também, sim, o relativismo ganha o status, né, eu diria, absoluto no pensamento de Pirro, no pirronismo ou ceticismo. Tá? Seria relativismo também. Existe relativismo em Sócrates? Existe relativismo em Platão e Aristóteles? É uma pergunta, Daniela. Existe ou não? Não existe, tá bom? Não existe. Nos autores clássicos, todos eles buscam um princípio de verdade, uma ideia de verdade universal. Não existe relativismo nos autores clássicos, né? Então, tanto em Sócrates como Platão, quanto em Aristóteles, existe essa busca. Pessoas religiosas são pessoas céticas? Não, porque são pessoas que têm dogmas. Então, o pensamento cético é um pensamento antidogmático. Ok? Epicuro de Samos é o autor mais famoso do pensamento, eu diria, helenista, pelo menos o mais lido. Eu até indico aos senhores aí, ó, um texto muito bom dele, que eu particularmente gosto muito, chamado de Carta a Meneceu, do Epicuro. Galera, se vocês querem ler alguma coisa vinculado ao cotidiano, entende? Como dar dicas para a vida, como viver feliz e tal, leia Carta a Meneceu. Muitos autores que não gostam do helenismo chamam o helenismo de uma filosofia meio que autoajuda. E realmente você tem aspectos aí vinculados a um ordenamento psicológico, de como viver, como atingir a felicidade, como buscar uma vida feliz. Isso está muito forte no pensamento epicurista. Tá? No pensamento de Epicuro, tem necessariamente um vínculo direto com essas noções cotidianas de como viver, o que é ser feliz, como negar sofrimento e tal. É muito bom. Inclusive, se você estiver angustiado na vida, leia a Carta a Meneceu do Epicuro. Beleza? Tá? Descendente de uma família de Atenas, Epicuro de Samos, mesmo, né, nascido em Samos, ele falava que a filosofia devia servir para libertar o homem do medo do destino, da morte dos deuses. Que são três preocupações, né? O destino, qual é o destino que eu tenho? A morte,
que é outro problema grave que a humanidade sempre dialogou de maneira muito medronta, e das divindades, dos deuses. Epicuro vai buscar também a ideia de ataraxia, aquele conceito que eu usei agorinha com vocês. Só que a noção do epicurismo vai ser diferente. Nós vamos buscar na hedonê, no conceito do prazer. Hedonê, que vai ser prazer. Além disso, Epicuro foi um filósofo que veio da tradição atomista de Demócrito e Epicuro, né, os autores dos pré-socráticos. Acreditava que a nossa alma era composta por partículas imateriais, muito leves e imperceptíveis, que ele deu o nome de átomos. Olha só a corrente do atomismo, né? E ele acreditava no quê? Como buscar uma vida boa? A vida do prazer. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou perguntar aqui, vou usar pessoas aqui em comum, e aí vocês me ajudam para a gente dialogar mais. Bárbara, eu vou falar pessoas aqui. Lucas, Rafael, Bárbara, Emerson e Sabrina. Vocês 4. Responde para mim aí no bate-papo, fique à vontade, cuidado, né? O que dá prazer para vocês? Aonde está a fonte do prazer de cada um de vocês? O maior dos prazeres. Prazer da Bárbara é fazer diferença na vida de alguém. Ó, que isso, hein? Que raro ler isso, de verdade, é muito raro ler isso. O que mais? Mariana, pode aí, vai todo mundo então. O que dá prazer na vida de vocês? Qual é a causa dos seus prazeres? Essa é a pergunta. Ajudar, cuidar, tratar e ensinar. Que isso? Você é uma professora, uma médica? Demorei para descobrir isso. Ave Maria, hein? Estar bem comigo mesmo, para assim estar bem com outras pessoas. Que isso? Vocês estão bem filósofos hoje, hein? Ninguém vai falar de dinheiro, não, filho. Fala de riqueza, poder. Professor, eu não sei se isso é prazer, porque eu nunca tive, né? Igual uma vez perguntaram se dinheiro dava prazer para mim. Eu falei, ué, mas eu nunca tive. Como é que eu vou saber daquilo que eu nunca sei, né? Que eu nunca tive? A grande questão é essa. Epicuro tentou estabelecer uma filosofia voltada para quais os prazeres que são possíveis na nossa vida, mas vinculado a 3 ideias. 3 princípios que o prazer, palavra que significa em grego, né, hedonê, por isso, às vezes vocês vão encontrar hedonismo, viu, nessa filosofia aqui, a filosofia hedonista. Hedonê, você tem que estar vinculado a 3 prazeres. Prazeres que são naturais, que são necessários e moderados. Ou seja, os vícios e as paixões, que seria a ausência de moderação, é causa do sofrimento. Então, vício e paixão não pode ser causa dos nossos prazeres. Prazeres necessários não podem ser aqueles supérfluos e muito menos aqueles que são artificiais. Então, quais prazeres, né? Aí o epicurismo, então, livra das inquietações da vida nessa busca. O Epicuro fundou uma escola chamada Jardim de Epicuro, um lugar mesmo, onde os filósofos deveriam ir, e só poderiam levar o que era estritamente necessário para sobreviver. Para viver mesmo, assim. Levar aquilo que é estritamente necessário para uma vida boa. E aí, naquela ocasião, os filósofos iam e tal, e estavam ali sempre constituídos nessa busca, né? Isso é interessante porque na leitura epicurista, a busca pelo prazer é sempre assim, vamos lá. Comida é necessário? É natural? É. Por que tem que ser moderado? Porque o excesso de comida é a gula. E a falta dela, a fome. Então, qual é a tabela clássica do pensamento epicurista, né? Alguns prazeres são desnecessários porque eles podem ser causa do nosso sofrimento. Uma das regras básicas do epicurismo é que a gente não pode ter medo da morte. Reflete comigo, pensa. A morte é a ausência dos nossos sentidos. Então, nós não podemos sentir nada com a morte em si. Se a morte é a ausência completa da vida, só podemos ter consciência da vida. Então, não devemos temer a morte, porque a morte é o nada. Ninguém sofre com a morte. Você pode sofrer
até morrer, mas com a morte ninguém sofre. Os temores com a morte, com os deuses, são preocupações supérfluas, porque os deuses têm causas maiores para nos preocupar do que a própria humanidade. Epicuro entende que a humanidade é muito menor que os deuses. Então os deuses nem estão nem aí com a humanidade. O pavor à morte é absurda, porque a morte é o nada. A intensidade dos nossos prazeres é a máxima redução das nossas dores. Então o prazer é não sofrer. Então devemos identificar primeiro na vida o que é sofrimento para a gente entender o que é prazer. Quando você sofre por algo, você sabe o que é o prazer. Você sofreu por amor? Com ciúme? Aí você vê, sofri por ter ciúme. Então o ciúme é a causa de sua dor. Não ter ciúme é uma condição de prazer. Então por que buscar uma vida fora do ciúme? Entende? É com as dores que o homem aprende. Então o mal dura pouco ou é facilmente suportado, desde que a gente aprenda com ele. Doutrina epicurista. Leia Carta a Meneceu ou Carta sobre a Felicidade. Maravilha de livro. É um livro pequenininho, mas é assim, ó, fenomenal. Tá? Vocês vão gostar bastante da leitura desse texto aí do Epicuro. Vou até pegar o livro aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. Ah, cara, agora que eu lembrei, ó. Eu emprestei para um professor amigo meu dar aula no colégio para o PAS, né? Porque o PAS da UNB, ele cobra esse texto do Epicuro. Ele tá com esse texto meu. Mas, enfim, é isso aí. Semana que vem, eu vou na Sociologia. Nós vamos entrar em Sociologia brasileira. Não perca essa aula. Essa aula é fenomenal, tá? É importantíssimo para o Enem. Fechou, moçadinha do mal? Valeu? Encerramos? Boa noite para todo mundo, boa noite, tarde, né? Bom descanso. Nos vemos na próxima semana. Não esqueça de fazer a lista. Tchau, obrigado.